E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vocês assustaram? Vocês assustaram? Assustaram nada, né? Assustaram nada, não é possível que assustar comigo, hein? Aí você tá me chamando de feio já, aí não pode não, pessoal. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão passando bem? Aí já são, se eu não me engano, deixa eu ver o horário aqui. Já são 1h10 da manhã. Estamos aí no sábado, dia 24, com mais uma aula nossa aí para colocar no YouTube. E achei que se eu tiver forças ainda para fazer mais uma aula, irei gravar mais uma aula ainda hoje. Mas pelo jeito, como vocês podem olhar o meu rosto aí, ó, estou cansado, estou debilitado, estou arrasado, estou todo desbotado de sono, estou caindo em sono, estou com uma bela adormecida. Se eu dormir, eu acho que depois é só um príncipe para vir me, me acordar. Mentira, né? Uma princesa. Mas a nossa aula tem que continuar, né, pessoal? Eu tô cheio aqui de trabalhos aqui da faculdade. Tô pegando agora um projeto agora da faculdade agora. Se vocês visitarem lá o meu Facebook lá, eu vou sublinhar para vocês aqui, ó. Se vocês visitarem lá meu Facebook, vocês poderão estar vendo lá os objetos antigos que eu tenho aqui em casa. Vocês saberem o ferro de passar roupa, telefones antigos, rádio, máquina de moer café, torrar café, algumas panelas e entre outras coisas lá que eu fui postando lá. São todo um acervo que nós temos aqui em casa aqui. E a faculdade gostou muito, está querendo pegar para fazer essas coisas. E eu tô cheio de trabalho, tô querendo publicar um artigo também, mas aí já é outra coisa já. E tem para apresentar esses trabalhos e também tem os vídeos também do nosso curso específico. Além desse curso aqui que está acontecendo no YouTube, tem a parte específica também que o pessoal pede. Então é muita coisa, pessoal. Se atrasar um pouco, vocês não ligam não. E também se vocês verem a cara do professor aí com essa cara de sol no alento aí, essa cara de boitatá aí, porque você tá pensando, nossa senhora, o cara tá com um zumbi. Mas não tô com um zumbi não. Sou acostumado também a ficar até tarde também estudando. Vocês viram aí no último final de semana que nós gravamos vídeo também. Era quase 2 horas da manhã que a gente tava gravando o vídeo ainda, né? Mas se eu tiver forças ainda acabando aqui, nós iremos gravar a última parte do nosso curso de história completo. Ah, acabou o curso? Não. A última parte de reforma protestante e contra-reforma. Porque a próxima parte iremos falar sobre contra-reforma. Comentário e-mail historiacomp1@outlook.com. O Facebook já falei para vocês. O celular para mensagem, o 3291650267. Tá aqui do lado. Como vocês podem observar aqui, ó, professor Aldo. Zumbi. Não, mentira, não é zumbi não, né? Ah, não, você vai ser doido, você vai dar aula pra nós aí, você vai gravar esses vídeos, você com esse solamento danado aí, você vai estar todo, não vai esquecer coisa, não vou esquecer não, tá tudo anotado aí nesse slide aí, preparadinho pra você chegar na hora lá e marcar a questão correta e acabou, VaptVupt. Outra coisa também que eu já venho falando pra vocês é que se vocês quiserem uma bateria de exercício, é só mandar o e-mail para historiacomp1@outlook.com. Peça o tema que você quer, que eu mandarei para você 30, 60 exercícios, dependendo do conteúdo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Hoje, Reforma Protestante contra a Reforma, parte 3. Anteriormente falamos sobre Lutero, João Calvino e agora vamos falar da Igreja Anglicana, né? A Igreja Anglicana do nosso querido, idolatrado, amor, bonitão e gordão Henrique VIII. Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Hoje iremos a partir da parte de introdução. Vamos falar mais sobre Henrique VIII, Eduardo VI, Maria e Elizabeth I, a última rainha Tudor. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aí a nossa aula aí. Vamos deixar de lenga-lenga e vamos para frente aí. Introdução. Já com ideias
de reformas, Wycliffe doutrina serviu de base. Então, pessoal, o que isso quer dizer aqui? Quer dizer nada, não, quer dizer alguma coisa assim. E eu já falei para vocês. Alguns reformadores antes de Lutero. Como eu já falei, esses reformadores, um exemplo está aí o Wycliffe, esse rapaz aí, esse homem, esse caboclo, ele também criticava as mordomias que a igreja tinha, criticava a idolatria aos santos, a parte das indulgências e tudo mais. Toda aquela parte ilícita, né, que parte da igreja ela adotava, ele criticava, queria que a igreja estava saindo fora do seu caminho correto de função, como eu posso dizer, função institucional de igreja. A função dela de igreja, ela estava saindo dessa função dela. Tranquilo? Ela estava tomando outros caminhos para se enriquecer, ganhar mais dinheiro ainda. Então, as ideias de John Wycliffe, elas vão ser muito influenciadas, vão servir de base para várias doutrinas. E ele foi um cara da Inglaterra, como eu já falei para vocês, ele traduziu a Bíblia para o inglês e vai ajudar muito essas visões deles se difundindo, chegando até a Ilha Britânica. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que eu quero destacar para vocês aqui? De todos esses reformadores que falamos, Lutero, João Calvino, entre outras pessoas, esse golpe, né, entre aspas, né, essa reforma na Inglaterra foi dada por um monarca. Ou seja, é um cara da nobreza que está querendo medir forças com a igreja. Sair de fora do rabo da saia da igreja. Parar com que a igreja fica metendo o nariz nos assuntos internos, assuntos externos, nomeando pessoas para cargos e tudo mais. Essa reforma na Inglaterra foi dada por um monarca. Quem é esse monarca? Henrique VIII. Henrique VIII, pessoal, como eu já falei para vocês anteriormente, não podemos levar o nome dele como o auge do absolutismo na Inglaterra. Da filha dele também, Elizabeth. Mas o poder deles foi concentrado em bases populares. Eles tinham apoio popular. O que eu quero dizer aqui para vocês? Olha só. Henrique, ele vai ter 3 irmãos. Ok, pessoal? Um desses irmãos, o mais velho, Arthur, que é o rei. Ele se casa com Catarina de Aragão, princesa da Espanha. O que vai acontecer? Vai ter aqueles dois ali, tudo bem. Só que Arthur morre. Arthur vai para a cidade dos pés junto. E o que acontece? Quem sobe o poder? Henrique. Henrique, ele sobe o poder e se casa com sua cunhada. Quem que é a cunhada? Catarina de Aragão. Henrique, com 17 anos, casa com uma mulher 6 anos mais velha do que ele. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí observamos que esse casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão começa a dar problemas. Eles não conseguem ter um filho homem. Não quero dizer que não conseguem, porque eles tiveram 2 filhos homens, só que os 2 foram para a cidade de juntos também, morreram. Só teve uma única filha. Tranquilo, pessoal? E o que vai acontecer? Olha só. Henrique VIII, com esse problema de querer um sucessor, um homem para suceder ele, um filho homem, ele vai começar nisso a trazer problemas, a querer trazer um divórcio. Por quê? Ele pensava que o casamento que ele tinha com Catarina de Aragão estava consumado no pecado. Ou seja, o que seria isso? Seria que ele tinha se casado com uma cunhada. E por causa disso, Deus não lhe dava um herdeiro homem. Tranquilo, pessoal?
beleza? Aí vai ser criada uma inquisição e tudo mais para julgar esse delito, mas vamos lá, vamos continuar. No meio desse casamento com Henrique VIII, com Catarina de Aragão, o que vai acontecer? O Henrique VIII vai se apaixonar por outra mulher, Ana Bolena, que é uma das serviçais, uma das damas da rainha. E ele se apaixona com Ana Bolena e quer de qualquer forma o separamento, agora de qualquer forma o divórcio. O que ele faz? Ele pede ao seu amigo, né, um cardeal muito importante na Inglaterra, chamado de Ross, para interceder sobre o seu assunto frente ao Papa, o Papa Clemente VII. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, esse cardeal, ele vai interceder sobre essa desculpa que Henrique está dando. Depois eu vou falar por que desculpa. E pedindo a anulação do casamento com Catarina de Aragão, porque ela não estava te dando filhos homens. Qual que é o qual que é o marco disso? Era que ele era casado com uma cunhada e ele estava vivendo em pecado. Essa foi a desculpa de Henrique VIII para essa separação. Só que o Papa Clemente VII, pessoal, ele vai ficar numa literal, uma parte de sinuca de bico. Ou seja, literalmente vai ficar numa sinuca de bico. O que eu quero dizer isso? Você vai comprar uma sinuca de bico e a gente vai jogar sinuca de bico. Você vai comprar uma sinuca, nós vamos jogar sinuca, você vai jogar a bola para a bola ficar perto da caçapa para dar aquela sinuca de bico. Não, eu não vou fazer isso. Ah, o Henrique VIII então tinha uma sinuca e ele dava sinuca de bico com um monte de outras pessoas. Não, também não era isso. O que vai acontecer? O Papa Clemente V, pessoal, ele vai ficar numa situação muito enrascada. Por quê? Por causa desse carinha aqui, Carlos V. Carlos V, ele era rei da Espanha e ainda imperador do Sacro Império Romano Germânico. Só que Carlos V, pessoal, com o Papa Clemente, já tinha uma desavença já entre os dois e aquilo não estava dando certo. Se combinou com o saque se combinou com o saque em Roma. E o que vai acontecer, pessoal? Em 1527, o que fez com que o Papa Clemente fugisse para um castelo. Ele ficou sitiado, os soldados do rei cercaram o castelo. Só por causa de uma epidemia, os soldados foram embora. Depois Carlos V fez um acordo com o Papa Clemente. Tranquilo, pessoal? E daí eles se tornaram amiguinhos. Mas só que, o que aconteceu? Por que o Papa ficou na sinuca de bico? Ah, o Papa tá amiguinho de Carlos V. Só que tem um porém. Se o Papa Clemente VII concede a separação, ele vai afetar essa amizade com Carlos V. Como assim? Porque Catarina de Aragão é tia de Carlos V. E que Clemente VII não quer é ter uma nova desavença com Carlos V. Só que ele fica nisso. Ah, eu não concedo por causa disso. Então não concede. Fala não. Só que o problema é, ele falando não, ele perde um aliado. Esse aliado é quem? Henrique VIII, a Inglaterra. E nós estamos passando por uma reforma protestante, como nós estamos observando. A Igreja Católica está começando a perder fiéis. E isso não é bom para a Igreja. Clemente, o Papa Clemente, fica nessa tal sinuca de bico. E, para ele não ter desavenças com Carlos V, ele nega a separação. Tranquilo? E o que acontece? Henrique VIII fica furioso com isso e decreta o chamado Ato de Supremacia. Esse ato é muito importante, pessoal. O parlamento aceita esse ato de supremacia, tornando que a Igreja Anglicana, o chefe da Igreja Anglicana, seria quem? O rei.
torna-se chefe da igreja anglicana. A igreja anglicana passa a ser a religião da Inglaterra. Outra coisa, os monastérios, os mosteiros que tinham na Inglaterra são todos suprimidos. Outra coisa que acontece também, as terras que a igreja tinha na Inglaterra, passa essas terras da igreja para nobres, para outras pessoas, para comerciantes, vende essas terras. Tranquilo, pessoal? Beleza? Só que esse primeiro ato, esse primeiro ato de supremacia, que torna uma nova religião, o anglicanismo, para a Inglaterra, ele não é baseado num puro e real e verdadeiro protecionista. O que eu quero dizer com isso? Você tem as suas visões protecionistas a partir da igreja anglicana e tudo mais, só que várias doutrinas dentro do anglicano são as mesmas que aconteciam no catolicismo. Ou seja, nesse primeiro momento, não passa para protestante. Ou seja, você tem vestígios do catolicismo dentro da igreja anglicana. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que está escrito aqui? O pulo do gato. Ah, o pulo do gato. O gato pulou no colo do Henrique VIII. Não. Ah, o gato pulou no seu colo. Não. O biscoito está aí. Não. O biscoito saiu. Não faça perguntas. Calma, pessoal. Calma. O pulo do gato aqui é o quê? O que eu quero que vocês tirem de aproveito dessa explicação que eu te disse, que eu passei para vocês aqui? Olha só. Muitas coisas acontecem na história, pessoal. E muitas coisas são levadas para serem o estopim, para serem a gota d'água que faltava para aquele barril explodir, para aquele copo derramar. Um exemplo. Primeira Guerra Mundial, assassinato do Duque Ferdinand. Beleza. Todo mundo acha que o estopim que começou a Primeira Guerra foi o assassinato do Duque. Não, do arquiduque. Não foi o assassinato dele. Você já tem outras coisas que já vinham moendo aquele negócio. O copo estava totalmente cheio e faltava alguma coisa. Essa coisa foi o quê? O assassinato do cara, né? Mandar ele para a cidade de Espejunto. Aqui, pessoal, Henrique VIII, ele vai dar essa desculpa, né? De divórcio, a separação. Eu quero separar de você. Mas isso tudo tem alguma coisa no fundo, pessoal. Henrique VIII, na verdade, ele queria algo a mais com essa separação. Ele queria não somente a separação com Catarina de Aragão, mas sim a separação com o Papa. Com a separação de Roma. Parar de a igreja, parar que o Papa intrometa na sua vida interna, na sua vida externa. Isso já vem desde lá da construção do absolutismo, já falamos disso já no começo das reformas protestantes, o tal do nacionalismo. Então, essa separação, esse murundu, esse balacobaco que aconteceu, esse barraco todo, foi uma desculpa para justificar uma outra coisa. O separamento da Inglaterra, da coroa, do Papa. Ou seja, a Inglaterra, a Igreja Católica, tem várias terras em domínio dela dentro da Inglaterra. O rei quer essas terras. Essa foi uma desculpa para justificar um outro motivo mais forte ainda, o motivo real dessa separação. Tranquilo, pessoal? Esse é o pulo do gato. Tranquilo? Então, vamos passar para a nossa próxima parte. Vamos falar de Eduardo VI. Eduardo VI, ele vai suceder Henrique VIII. Só que Eduardo VI, ele começa a governar com 9 anos. Claro que com 9 anos, que rei vai governar com 9 anos? Vai mandar alguma coisa? Ninguém consegue fazer isso. Então vai ser nomeado pessoas. Essas pessoas têm pendores ao protestante. Elas são aquelas pessoas que um protestante mais radical,
Essas pessoas são Cranmer, Somerset, e todos eles têm esse idealismo desse protestante mais radical. E o que vai acontecer, pessoal? Eles vão começar a publicar artigos fazendo mudanças dentro do anglicanismo. Como eu já falei para vocês, o ato de supremacia de Carlos V em 1534, ele, como eu já falei para vocês, ele não passa totalmente para uma religião protestante. Você ainda tem resquícios ainda da Igreja Católica. Com Eduardo VI, esse protestante ele vai se firmar mais ainda. Como assim? Vai fazer reformas dentro da igreja. Como assim? Que reformas é essa? Vai adotar o inglês como língua de todas as atividades religiosas. Vai autorizar o casamento entre o pessoal do clero. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês também, ele vai repudiar todos os santos, vai tirar todos os santos. Uma outra coisa também que eu quero falar para vocês também, ele vai acabar com todos os sacramentos, exceto 2, que é a comunhão e o batismo. Ele vai fazer mudanças radicais dentro da igreja anglicana. Beleza, pessoal? Tranquilo? Só que Eduardo VI, depois de fazer esse reinado todo, ele também vai para a cidade dos pés juntos. Só que, o que eu quis dizer com isso aqui? Aparências enganam. Eduardo VI, ele era feio. Ah, meu Deus do céu. Eduardo VI era feio. Aparências enganam. O nome Eduardo é tão bonito, né, pessoal? Vou pôr um pouquinho d'água aqui. Aceita água? Eu não consigo beber água sem oferecer vocês. Nós estamos aí com 21 minutos. Vamos para 22. Eu tenho que oferecer. Aceita água? Aceita, por favor. Eu tenho 2 garrafinhas aqui de água aqui. Mas vamos, se você quiser, aceita, pode pedir, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Olha só, pessoal. Por que aparências enganam? O que eu quero dizer para vocês aqui? Dessa maneira que Eduardo fez, dessa modificação na estrutura da igreja anglicana, você deve pensar assim, agora esse país vai virar protestante. Só que, ainda bem que a vontade é uma coisa que dá e passa. A vontade é falar assim, ele é protestante agora. Ainda bem que isso passa. Você tem que ser crítico na hora, quando você estiver vendo alguma coisa de história. O que vai acontecer? Essa mulher aí, Maria, ela é filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão. Olha só, pessoal. Catarina de Aragão, ela é filha de nada mais nada menos dos chamados reis católicos. Eu já falei para vocês quem são eles. Quem são eles? Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Os chamados reis católicos. Desse alvoroçado Catarina de Aragão passou, a filha Maria, ela vai tomar as dores da mãe. E quando ela toma as dores da mãe, ela vai tentar voltar o catolicismo para dentro da Inglaterra. O que ela vai forçar com isso? Ela vai forçar o parlamento a tirar todos os atos que impediam o catolicismo. Só que ela vai se esbarrar com erros dela, que vai gerar alguma consequência. Com quais essas consequências? Povo não maduro. O que povo não maduro? A sociedade da época, pessoal, elas não estavam com aquela maturidade do pensamento. Ou seja, a sociedade ela não queria entrar numa religião protestante radical do jeito que estava se tomando. Menos ainda queria entrar num calvinismo e menos ainda se subordinar ao Papa, a Roma. E o que vai acontecer? Esse povo que não era maduro, ele vai começar a criticar. Outra coisa também, outra consequência. Maria, ela vai se casar com Felipe, rei da Espanha. E isso tudo, esse casamento, pessoal,
ele vai gerar o medo dos súditos. Por quê? Com esse casamento, eles pensavam assim, ai meu Deus do céu, Felipe agora vai, um rei estrangeiro vai dominar a Inglaterra. Beleza, medo desse casamento. Outra coisa, a Inglaterra, pessoal, com Maria, ela vai entrar num conflito contra a França. Esse conflito contra a França, ela vai perder o terreno, um dos seus últimos terrenos no continente europeu, chamado de Calais. Isso vai gerar quase uma rebelião interna. Só que Maria também vai para a cidade dos pés juntos. Ela morre. Quem que assume esse poder? Elizabeth I. Filha de quem? Henrique VIII, com o casamento com Ana Bolena. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o que acontece? Elizabeth, pessoal, ela vem dessa raiz, dessa educação protestante. Beleza? Só que ela não tá nem aí muito com essa coisa, não. Só, a única coisa que ela não quer ver é seu reino dividido numa guerra religiosa. O que ela vai fazer com isso, pessoal? Ela vai voltar ao ato, tranquilo, de supremacia, autorizando o anglicano, a religião anglicana como religião da Inglaterra, só que ela vai fazer uma política de moderação. O que seria essa política de moderação? Ela não vai pender nem para o lado dos católicos e nem para o lado dos protestantes. Tem uma passagem, pessoal, que fala que Elizabeth, ela enganou tão bem o Papa que o próprio Papa achou que a Elizabeth ia voltar ao catolicismo. Ela ficou mais ou menos no meio do muro. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então esse novo ato, ele vai voltar ao anglicanismo. Só que vai conciliar esse anglicano. Como assim? As atitudes da igreja anglicana, elas vão ser tomadas de uma forma de, para aqueles católicos mais moderados, aceitem algumas coisas da parte anglicânica. Por exemplo, ela vai continuar com vários ritos católicos. Tranquilo, pessoal? Mas ela volta com a parte da religião anglicana como religião do Estado. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o rei, chefe da religião anglicana. Então, espero que vocês tenham entendido. Chegamos aí ao final de mais uma aula nossa. Qualquer coisa, mande e-mail para historiacop1@outlook.com. Estarei lá esperando o seu e-mail, tá? E se você não mandar e-mail, ficarei muito triste. Mas, por favor, mande o e-mail, tá bom? Então, espero você na nossa próxima aula. Se eu tiver força, eu vou gravar mais uma. Se não tiver, amanhã nós gravamos no domingo. Beleza, pessoal? Então, um abraço e bye, bye.